Oi, pessoal, eu voltei para a gente terminar aquela nossa conversa sobre os princípios do direito penal. Eu vou começar falando do princípio da lesividade. O princípio da lesividade, ele significa que uma conduta ela só pode ser considerada crime quando ela oferece risco ou quando ela lesiona algum bem jurídico penal, que são aqueles bens que são tutelados pelo direito penal, por serem considerados bens mais importantes. O que isso quer dizer? Que o legislador ele tem que se orientar por esses limites, ou seja, a ofensa, o perigo de risco e a lesão a um bem jurídico penal, tanto na hora dele escrever uma lei, quanto na hora do aplicador da lei aplicar a lei. O princípio da intervenção mínima, ele significa que o direito penal, ele é a última opção que a gente vai recorrer, ou seja, ele é a última ratio. Um bem jurídico penal, ele só é tutelado pelo direito penal quando os outros ramos do direito não vão dar conta de resolver o problema. Isso é o que a gente chama de subsidiariedade, ou seja, a gente tenta utilizar dos outros ramos do direito penal e a gente vê que não, aqui a situação é mais séria, então a gente vai aplicar o direito penal. E aqui também a gente pode falar um pouquinho, que é um dos subprincípios da intervenção mínima, que é a fragmentariedade. O que é a fragmentariedade? O direito penal, ele não tem um ramo que é só dele, que às vezes a gente tem essa impressão, que são os crimes. Não. O direito penal, ele vai pegar um pouquinho de cada ramo do direito e vai trazer para ele, ou seja, aquelas condutas que são mais ofensivas, que ofendem os bens jurídicos penais, que eu falei um pouquinho antes, o direito penal, ele vai trazer para ele. E aqui é o que eu falei, ele só protege os bens jurídicos penais. Outro subprincípio da intervenção mínima é a insignificância. Por quê? Às vezes uma conduta, ela afeta um bem jurídico penal, só que ela afeta de uma forma tão ínfima que ela é considerada insignificante. Então, a gente entende que nesses casos, o direito penal não é necessária a aplicação do direito penal. E o STF, ele já pacificou quais os critérios objetivos que a gente usa para analisar se aplica o princípio da insignificância ou não. Os critérios são a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa furta um bombom. O bombom, ele tá lesionando a propriedade de outra pessoa. Só que ele tem um valor tão pequeno, essa lesão é tão insignificante, que não é necessária a aplicação do direito penal nesse caso. Só que aqui é uma coisa importante para vocês prestarem atenção. O STF, ele tem decidido que quando o agente, ele é reincidente, mesmo a conduta tendo sido afetado um bem jurídico penal de forma insignificante, ou seja, onde nós aplicaríamos o princípio da insignificância, não vamos aplicar porque o agente ele é reincidente. E o último subprincípio da intervenção mínima é a adequação social. O que é a adequação social? Só aquelas condutas que são rechaçadas pela sociedade de uma forma muito forte que podem ser consideradas crimes. Aquelas condutas que de uma forma ou de outra são aceitas pela sociedade não devem ser consideradas crimes. E aqui, a título de exemplo, até 2005 o adultério ele era considerado um crime e depois de 2005 ele deixou de ser. Ou seja, aqui a gente coloca o princípio da adequação social. O adultério ele pode ser considerada uma conduta imoral, mas não um crime. O outro princípio que a gente pode falar é o princípio da culpabilidade. A culpabilidade, como um dos elementos do crime, a gente vai estudar mais pra frente nas nossas aulas. Aqui, o que é importante saber da culpabilidade? Que no direito penal, não existe responsabilidade objetiva, só a responsabilidade subjetiva. E o que quer dizer? Que só vai ser considerado crime uma conduta que a pessoa praticou com dolo ou com culpa, que também são conceitos que a gente vai aprofundar mais na frente. Outra coisa do princípio da culpabilidade que é importante a gente saber é que a pena ela não pode ser maior do que a reprovabilidade do sujeito pelo fato praticado, porque aqui o direito penal ele vai tratar do fato praticado e não do autor que praticou o fato. O próximo princípio é o princípio da humanidade das penas. Esse princípio, ele também está na Constituição Federal e ele veda a aplicação de penas cruéis, trabalhos forçados e banimento. Então, se cair alguma dessas penas na sua prova, você já sabe que ela não é permitida pelo nosso ordenamento. A única exceção é a pena de morte no caso de guerra declarada.
O princípio da pessoalidade da pena, ele diz que a pena não pode passar da pessoa do condenado, ou seja, apenas a pessoa que praticou o fato delituoso é que pode ser o agente que vai receber a sanção do Estado. Então não pode passar para nenhuma pessoa da família, ninguém que não seja quem praticou aquele delito. O princípio da individualização da pena, que também está no artigo 5º da Constituição Federal, ele veda a padronização das penas. E esse princípio ele vale tanto para a fase legislativa, quanto para a fase judicial, quanto para a fase executória. Por que na fase legislativa? Porque cada crime ele ofende um bem jurídico de uma forma diversa. Então, é importante que para cada crime seja determinada uma pena diferente conforme ele ofenda mais ou menos um bem jurídico penal. Na fase judicial, por quê? Porque o Código Penal ele dispõe de alguns critérios objetivos que o juiz ele tem que seguir para aplicar a pena, conforme tenha sido o ato praticado e conforme o agente faça jus a algum benefício. E isso também vale na hora da execução da pena. Por quê? Também é de acordo com o agente que a gente vai ver se ele vai ter um bom comportamento, por exemplo, para progredir de regime, e se ele vai, por exemplo, trabalhar na prisão. E cada uma dessas situações, elas têm que ser observadas para a gente aplicar algum dos benefícios que estão previstos na Lei de Execução Penal. É isso, gente. Terminamos as dicas sobre os princípios do direito penal. Espero vocês no próximo vídeo para a gente tratar de outro tema.